primeiro ano, portanto o aniversário. Então vai ser a sexta-feira, dia 1 e dia 3 de março, portanto sexta e domingo. Vamos aproveitar esses 2 dias para celebrarmos juntos então este primeiro ano da Igreja Lighthouse, ok? Então podem já pôr nas vossas agendas e prepararem-se para estes 2 dias. Tenho a certeza que vai ser muito bom. Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos continuar. Estamos numa série que começamos na semana passada, cujo título é A Lei da Graça. Digam lá todos comigo, a Lei da Graça. Eu não sei o que é que vocês sabem sobre a graça de Deus. Eu estou a ensinar aquilo que de todo o meu coração eu creio que é a graça de Deus. E a semana passada nós vimos e começamos por definir o que é que significa a graça de Deus. E estou só a recapitular. A graça de Deus é um dom gratuito dado ao homem para a redenção do homem e também é favor de Deus para a vida do homem. Quão bom é nós termos favor de Deus. Quem é que quer ter cada vez mais favor de Deus aqui? Todos nós. Então essa graça, esse favor, ele é dado gratuitamente. Você não precisa de fazer nada, nem de comprar, nem de pagar nada, nem fazer nenhum sacrifício para obtê-la, porque Deus a dá, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Amém? Foi isso que nós vimos. Vimos também que esta graça teve início antes da fundação do mundo. Já Deus nos amava e mais tarde se manifestou aos homens no Calvário. Mas antes da fundação do mundo, já Deus nos amou e Ele redimiu toda a sua criação, e é isso que nós vimos na semana passada. Por isso é importante, para aqueles que só agora estão a apanhar esta série, que você ouça a primeira lição, está lá no YouTube, e lá eu explico e mostrei alguns versículos bíblicos acerca deste assunto, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi imolado para a redenção de toda a criação e do homem também. Amém? Portanto, essa foi e é a boa notícia. Agora, hoje nós vamos falar de um assunto que é o seguinte, que faz parte também da graça de Deus, e é por isso que nós vamos entendê-la melhor. É que Deus faz justiça. Digam lá todos comigo, Deus faz justiça. Então, mas, pastor, você semana passada disse que deu uma boa notícia, que Deus é tão bom, Ele nos ama tanto, então significa que podemos fazer tudo o que queremos, aleluia. Não, não é. Nós vamos ver hoje pela palavra de Deus, que apesar de Ele nos amar, Ele é como um pai. Eu amo os meus filhos, mas por vezes eu tenho que fazer justiça lá em casa, tenho que exercer justiça. Porquê? Porque quando um dos meus filhos faz alguma asneira, eu preciso de pôr em ordem as coisas. Então Deus é justo e é isso que nós vamos ver na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, Salmos capítulo 89. E vamos dar então aqui esta introdução. Salmos 89, versículo 14. Irmãos, este ano eu vou aproveitar os domingos para ensinar. Os domingos cada vez mais tornam-se aqui nesta igreja uma sala de ensino, de estudo. Eu sei que as igrejas e uma boa parte das igrejas aproveitam os domingos para muita festa, muita música, muitas apresentações. Tudo isto é o lugar certo e os dias certos. Devemos de aproveitar alguns durante o ano, alguns domingos para louvarmos mais a Deus, fazermos apresentação de crianças, disto e daquilo, aproveitar alguns momentos de festa. Mas no meu coração eu tenho esta direção do Espírito de Deus para este ano, em que domingo nós vamos usar muito para ensino. É por isso que eu encorajo vocês a virem sempre com a Bíblia, um caderno, uma caneta, tomar nota, porque vai ser isto ao domingo é uma sala de aulas, ok? Porque precisamos de aprender, precisamos de voltar a ouvir as velhas verdades, porque são essas verdades que nos firmam. Irmão, eu quero dizer uma coisa que eu escrevi algo esta semana no meu Facebook, foi o seguinte: alimenta-te da verdade e ficas forte.
Se tu te alimentares da verdade, ficas forte. Não é da música que vais ficar forte. As músicas momentaneamente podem nos abençoar. Sentimos algo assim que nos emociona. Ai, aquela música, soube-me tão bem ouvir aquela música. Mas o que nos alimenta é a verdade. É o Evangelho. E nós precisamos, meus amados, e é isso que eu quero fazer convosco este ano, vos firmar na verdade. Porque essa verdade é que te alimenta, que te faz forte. Muitas vezes nós ouvimos desculpa a expressão, tanto lixo durante a semana, é o noticiário, é isto e aquilo não nos alimenta, pelo contrário, aquilo é comida estragada. Mas se nós nos alimentarmos da verdade, que é a palavra de Deus, nós ficamos fortes. E eu oro a Deus, e vocês orem por mim, para que da minha boca aqui ao domingo saia a verdade, para nós todos estarmos firmes naquilo que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Salmo 89, versículo 14. Digam todos comigo. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Irmãos, Deus é misericordioso, Ele é amoroso, mas Ele é verdadeiro. E às vezes a verdade magoa. A verdade às vezes abana connosco. E a Bíblia diz aqui que a justiça de Deus e o juízo, o que é o juízo? É julgamento, é sentença. Faz parte da base do trono de Deus. Aleluia. E Ele não abdica disso, porque se Ele falhar com isso, Ele não pode mais ser Deus. Ele não era Deus. Deus, para ser Deus, Ele tem que basear a sua maneira de fazer as coisas em cima da justiça. Amados, eu vou dizer uma coisa que as nações precisavam de saber isto. Sabe o que é que faz uma nação ser próspera? É a justiça, em primeiro lugar. Se eu governasse um país, que Deus me livre disso, mas se eu tivesse essa oportunidade e se essa fosse a vontade de Deus de um dia governar uma nação, a primeira área que eu iria trabalhar para ficar completamente restaurada é o sistema de justiça. Porque não havendo justiça, há pobreza, há miséria, há corrupção, e a corrupção é que destrói a prosperidade de uma nação. E por isso é que Deus tem como base do seu trono a verdade. Ele é misericordioso, mas Ele é justo, e a justiça tem que ser feita. E como nós vimos na semana passada, foi uma lição assim, muito animada, no sentido, como Deus me ama, Deus é amor, Deus é maravilhoso, mas hoje vamos ter que nos baixar um bocadinho o balão e pôr os pés na terra. Temos que baixar um pouco agora. E temos que mostrar agora, pela palavra de Deus, que apesar desse amor de Deus, Deus teve que julgar, fazer justiça, desde o primeiro dia em que alguém cometeu pecado. Quando há pecado, o pecado tem que ser julgado. Pecado é crime. Os crimes têm que ser julgados. Uma nação que não julga os crimes do seu povo, essa nação não comete justiça, e isso começa a dar problemas. Então, nós vamos ver como é que tudo começou. Como é que a Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis 1, versículo 31, podem tomar nota, em Gênesis 1, 31, diz lá a palavra de Deus, que Deus criou tudo e diz que era tudo muito bom. Então tudo era muito bom, e como é que de repente deixou de ser bom? Então vamos ver. Nós temos que ir à base de tudo lá atrás e perceber porque é que o mundo está como está hoje. E temos que ir lá atrás. E nós vamos ver pela palavra de Deus quem é que foi a primeira criatura que pecou, que cometeu um crime. E a primeira criatura que cometeu um crime foi um querubim, um anjo. Um anjo de Deus que cometeu o primeiro crime, que teve que ser julgado e sentenciado por Deus. E vamos ver isso pela palavra de Deus, Ezequiel capítulo 28.
Alguns pensam que se calhar foi o homem o primeiro a pecar, mas não foi. Ezequiel, capítulo 28. E vamos ler a partir do versículo 13. O profeta Ezequiel, ele escreve aqui uma profecia contra o rei de Tiro, mas na verdade isto tipifica aquilo que aconteceu com este querubim, que nós sabemos que se tornou em diabo e Satanás. E diz aqui assim, Ezequiel capítulo 28, versículo 13, fica mais ou menos ao meio da Bíblia, para além de Jeremias. E a certa altura, versículo 13 diz assim: estavas no Éden, o Éden é o jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardónia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Digam todos comigo: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Irmãos, olhem para mim, não feche a Bíblia, vamos continuar a ler. Então aqui há uma referência a um querubim. O que é um querubim? É um tipo de anjo. Existem serafins, arcanjos, anjos. E querubim, este querubim, este anjo, ele até tinha, é engraçada a expressão, querubim ungido. Ungido porquê? Porque ele tinha uma tarefa específica. Ele estava consagrado para uma coisa específica. E aqui até diz, em parte, o que é que ele estava. Era para proteger, estabeleceu para proteger o Monte Santo de Deus. Ele estava naquele jardim do Éden. Ele já lá estava no Éden, quando Deus criou. Porque quando Deus criou tudo, não havia anjos, havia só Deus. Por isso é que Cristo foi imolado antes de qualquer outra criação. E Deus começou a criar os anjos, criou as estrelas, criou tudo. Lá em Gênesis você vê isso tudo específico. E ele foi criado, este anjo, como os outros todos. E agora o versículo 15 diz assim, olha só: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Agora veja, versículo 17, alguns pormenores interessantes. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E agora presta atenção que isto é importante. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Agora vamos um bocadinho atrás a Isaías 14. Isaías 14. Versículo 12. Isaías 14, versículo 12. E diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra. Onde é que ele foi lançado? Há pouco nós vimos que Deus o expulsou, lançou por terra.
Até ele foi lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então este querubim, estamos a falar de quem? De Lúcifer, que é a estrela da manhã. Estamos a falar daquele que se tornou Satanás, o diabo, o enganador, o pai da mentira. Nós já vamos ver isso. Ele era perfeito, diz a palavra de Deus. Ele tinha uma tarefa específica. E dá a sensação que ele até era um ser formoso, era bonito, porque ele tinha sobre ele muita coisa. Ele diz que pedras preciosas o cobriam, o ouro, etc, etc. Ele provavelmente devia ser uma criatura bela, bonita. Ao contrário que muitas vezes as pessoas pintam o diabo aí todo feio, com uma forca. Não, ele provavelmente, segundo a descrição, parece-me ser um ser muito bonito. Mas diz que ele deixou-se corromper no coração. O coração dele se elevou e começou a pensar que ele é que deveria ser o Deus. E ele desejou o lugar de Deus. Ele queria-se ter o lugar que Deus tem. Mas isso é impossível porque Deus é Deus. E ninguém consegue vencer a Deus. Nunca isso aconteceu. E graças a Deus que nunca vai acontecer. E o que é que aconteceu neste primeiro crime? Qual foi o crime aqui que ele cometeu? Foi ele se rebelar contra Deus. Foi ele querer desejar o lugar que Deus nunca pensou para ele. E isto constituiu um crime de tal maneira que Deus fez o julgamento e diz a palavra de Deus, já vamos ver mais daqui a pouco, que ele foi expulso daquele lugar onde ele estava, que ele estava no jardim, andava no jardim do Éden, e ele foi expulso e foi para a terra, porque é aqui que agora eu quero dizer a vocês, muitas pessoas e cristãos pensam que o diabo está no inferno, mas o diabo não está no inferno, porque o inferno é uma cadeia, é uma prisão, e se ele estivesse no inferno, ele não podia sair de lá, não saindo de lá não andava a tentar ninguém, estava preso, mas ele foi expulso, mas Deus já o julgou, porquê? Porque ele tem já a sentença feita, que ele de facto irá perecer eternamente no lago do fogo e de enxofre. E é isso que nós vamos ver. Mas para você entender o que eu estou a dizer, vamos dar aqui algum exemplo que nós costumamos ver no mundo. Por vezes as pessoas vão ao tribunal, são julgadas hoje, mas a sentença só é executada passado algum tempo depois. Já aconteceu casos de pessoas serem julgadas e serem presas e não são logo presas imediatamente. Casos, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoas que são condenadas à morte, mas só ao fim de 15, 20 anos depois da sentença é que ele é executado. Então o diabo foi julgado, foi sentenciado e a sentença final se vai dar no tempo em que Deus determinou. E isso está profetizado na palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver. Abram as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Versículo 7. O apóstolo João teve esta visão e escreveu esta parte do Apocalipse, diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos. Miguel é um arcanjo de Deus, e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Agora digam todos comigo: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
E agora o que é que aconteceu? Portanto, eles foram expulsos dos céus, diz assim, e precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o quê? Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então nós vemos aqui, uma parte do julgamento diz que ele foi expulso daquele lugar, e foi precipitado na terra, aonde nós também estamos aqui na terra, e ele, o diabo e os seus anjos, não sabemos quantos são, que hoje são considerados como espíritos malignos ou demónios, eles estão aqui nesta terra e eles foram expulsos. Agora, como é que vai ser o final deles? O final está descrito aqui, Apocalipse capítulo 20. Glória a Deus por este dia que vai ser maravilhoso. Apocalipse 20, versículo 10. E diz aqui assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Glória a Deus. Amados, porquê é que eu estou a falar isto? Para nós percebermos, entendermos, porque é que o mundo está como está. Porque é que o homem também pecou? Já vamos ver agora o pecado do homem e o crime do homem. Porque antes do homem pecar, já houve um ser, uma criatura que pecou primeiro. Então o pecado já existia. Só que o homem não sabia disso. Por isso é que Deus diz assim, olha, não comas deste fruto, do conhecimento do bem e do mal. Não comas disso, porque se tu vais comer disso, vais ficar a saber. Primeiro vais-me desobedecer. Em segundo lugar, vais ficar a saber o que não era bom tu saberes. Porque Deus sempre quis nos ajudar. Sempre Deus quis ajudar o homem. Mas nós sabemos que o homem e a curiosidade, como costuma dizer, a curiosidade mata o gato, e a curiosidade do ser humano, do homem, foi comer do fruto que não devia. Já lá vamos ver. Mas o que eu quero aqui realçar, porque às vezes nós pensamos assim, o pecado entrou por causa do homem. Não, o pecado entrou porque alguém, um ser, já vimos quem, quis fazer uma rebelião, quis ir contra Deus, quis o lugar de Deus, e por causa disso o mal passou a existir na terra. E esse mal é personificado pelo Satanás, pelo diabo, que faz o quê? Que vem para enganar. O grande trabalho do diabo é enganar, é o engano. E eu acho interessante também, vimos as expressões, as especificações em Ezequiel e também em Isaías, que ele lida muito com a parte dos negócios, não é? Do comércio, que faz negócios. E é engraçado que hoje o mundo dos negócios é um mundo que nós precisamos, principalmente nós que somos homens e mulheres de negócios, os irmãos, precisam de muita oração e proteção, porque é de facto um mundo cão. É um mundo difícil. E é um mundo onde o diabo quer ter o controle. O diabo quer ter o controle do quê? Do dinheiro, das finanças. Porque dinheiro dá vida à economia. E se o dinheiro não vai parar à mão do povo, o povo vai perecer. O povo sofre. E o negócio é algo absolutamente incrível, porque o dinheiro torna-se, muitas vezes, a causa de muitos problemas por causa do amor que as pessoas têm ao dinheiro. E é o demónio, é Satanás que gosta de controlar isso. E nesta semana, não vou dizer o nome, mas uma irmã nossa telefonou-me a dizer: ai pastor, ore por mim, porque as pessoas andam-me a mentir, dizem que me vão pagar hoje e não pagam, dizem que fizeram transferência hoje e não fizeram, e anda tudo assim, e é mesmo verdade, o mundo está tudo assim. Olha, Sr. Joaquim, não se esqueça, olha, hoje mesmo eu faço a transferência, não fez nada, mentiu. Hoje mesmo eu lhe pago, não paga nada. Ai, por favor. E em vez das pessoas serem honestas, levam sempre, não é, aquela tendência sempre a ocultarmos a verdade, mentirmos, uma mentirinha aqui, uma mentirinha acolá. E quem é que é o pai dessa mentira toda?
É Satanás. E agora alguém pode perguntar assim: pastor, o diabo tem alguma hipótese de perdão? Porque, pastor, eu sei que o homem também pecou e Deus perdoou. Será que Deus pode perdoar o diabo? Eu quero dizer uma coisa: graças a Deus que não. Não, sabe porquê? Porque nós vamos ver agora pela palavra de Deus por dois motivos. Primeiro, porque ele já foi julgado. E o julgamento e a sentença dele não tem volta a dar. E em segundo lugar, porque o diabo também não quer. Porque faz parte, ele decidiu próprio. Ele não tinha um diabo para o tentar. Ele tomou decisão sozinho, sem ninguém lhe ter tentado. Não havia mal para tentar o diabo. Nós, homens, fomos tentados porque o mal já existia. E fomos tentados, sabemos disso. Mas o diabo não teve nenhum tentador. E não há escapatória possível para o diabo ter perdão de Deus. Porque já está sentenciado e está escrito. E o está escrito não pode ser revogado. Aleluia. Veja aí, por exemplo, em João, capítulo 16. João 16. Jesus está a falar do Espírito Santo e depois ele faz uma menção ao príncipe deste mundo, que é o diabo, e diz assim, João 16, versículo 8, está a falar do Consolador, diz assim: quando ele vier, o Consolador, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, agora digam todos comigo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aleluia! Está julgado, não há hipótese. Bem feito. Ando aqui a chatear no pessoal. Está julgado, glória a Deus. Posso ouvir um amém? João 8, mais atrás, versículo 44. E esta passagem agora é muito importante, que eu quero aqui dar aqui alguma força nisto. João 8, versículo 44. Jesus estava a ter uma disputa numa conversa com os fariseus, com os doutores da lei, e eu para a semana vou-vos ensinar que o inferno, que é uma prisão, e já lá há pessoas e seres e anjos também, há certos tipos de anjos, mas vamos ver isso para a semana, já lá estão no inferno. Mas o final disto tudo é o lago do fogo de enxofre, aonde vai estar o diabo amarrado para sempre, os demónios que foram com ele, e também vai lá estar quem? O falso profeta, vai lá estar a besta, o que é o anticristo, vai lá estar uma série de situações e também vai lá estar pessoas que a Bíblia os considera como ímpios. E Jesus estava a ter uma disputa com pessoas que ele considerava que eles eram maus, tinham uma índole má no coração. E ele estava a dizer assim, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E agora veja o que é que Jesus diz referente ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Está a ver aqui a outra situação. Primeiro Deus já julgou, e a outra coisa é o seguinte, o próprio diabo se firmou nisto que está aqui a dizer. Diz que não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esta é a índole de Satanás. Ele desejou, escolheu este caminho. Ele não quer a verdade. Ele quer viver na chafurdice, desculpa a expressão, da mentira. Os irmãos estão a entender? E agora, ouça o que eu lhe vou dizer, que isto que eu vou dizer agora é muito sério. Amados, não fiquem tristes com aquilo que eu vou dizer, mas isto é muito sério. Nós, cristãos e igreja, muitas vezes criticamos os homossexuais, as prostitutas. Criticamos esse pessoal todo que anda por aí, que cometem coisas que realmente não são boas. Também é pecado, como é óbvio. Mas, mais grave do que ser homossexual, mais grave do que ser qualquer outro tipo de pecado, é mentira. É mentira. Porque a mentira tem um fundamento, tem um pai.
E esse pai chama-se diabo, chama-se Satanás. Eu vou-vos dizer uma coisa. As vezes que eu tive que corrigir os meus filhos, não só com palavras, mas não foi com a mão, não. Com a colher de pau. O pastor praticou violência doméstica. Não. É o que a Bíblia diz, usa lá a varinha, usa lá o cinto. As únicas vezes que eu tive que bater aos meus filhos a sério, é raro, conta-se pelas mãos, pelos dedos de uma mão só, as vezes que eu bati aos meus filhos. Mas as únicas vezes que eu tive que agir assim, foi quando eles me mentiram. Porque a mentira é a pior coisa que o ser humano pode fazer. E hoje é aquilo que mais se faz aí fora. É o que se mais pratica aí fora, descaradamente, de cara lavada, mentiroso até à última casa, e depois são capazes de criticar os outros que são homossexuais, são isto, são aquilo. Quando eles dão aso a viverem no espírito da mentira, enganam pessoas, enganam as empresas, enganam os empresários, enganam este, engana a mulher, engana o marido, engana o filho engana o pai engana não sei o quê, andam todos a dar golpes uns aos outros e tudo na maior dizendo assim, foi só uma mentirinha branca. Pastor, teve que ser, então se eu não falasse assim, como é que era? Pois eu é que ficava prejudicado. Ouça o que eu vou dizer. A Bíblia promete, senão temos que rasgar isto. A Bíblia promete o seguinte, que quem assumir, andar na verdade, mesmo que fique para trás, mesmo que momentaneamente fique prejudicado, vai sempre vencer. É uma questão de tempo. Porque quem viver na mentira, também lhe digo, é só uma questão de tempo, porque não há nada em oculto que não se venha a saber. É uma questão de tempo. Porque atrás da mentira o que é que está? Está Satanás. Por isso é que para livrar a alma dos meus filhos do inferno, usei a vara. Aqui nesta casa não se mente. Pimba! Não, o que é que tu disseste? Mas foi assim? Não. Então para que é que disseste? Então vais apanhar. Porquê? Porque fazendo assim, livramos os nossos filhos do inferno. Está lá escrito em Provérbios. Livramos a alma dos nossos filhos do inferno. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, mesmo que você possa ficar prejudicado, não minta. Não minta. A Bíblia até diz assim, aquele que jurou fazer e depois pensou melhor e disse, mas porquê que eu disse? Olha, ainda agora há pouco tempo aconteceu uma engraçado. Prometi a uma certa pessoa que ia ver um certo jogo de futebol que foi ontem. E não tem nada a ver com Portos nem Sportings, portanto, foi um jogo aí dos iniciados ali do Pai Pires. E eu disse, ok, eu vou ver. A pessoa mandou uma mensagem, eu pensei que a pessoa já se tinha esquecido, mandou uma mensagem a dizer, é hoje o jogo. E eu pensei para mim, hoje não me dá nada jeito. E não dava. E não me apetecia, estava frio. Mas eu pensei, mas eu dei a palavra, eu tenho que ir. E lá fui. Arrastar-me, mas fui. Porquê? Porque eu dei a palavra aqui. Os irmãos estão-me a entender? E às vezes alguém podia, eu até podia arranjar uma desculpa. E a pessoa até ia aceitar e não ficava chateada. E mais ninguém via, não é? Mas eu sabia, mas há uma pessoa que vê tudo, que é Deus. E eu sabia que não estava a ser, se eu fizesse, eu não vou, eu não estava a ser verdadeiro. Acima de tudo por causa da palavra que eu tinha dado, que eu disse que ia. Amados, eu quero encorajar os irmãos a sermos todos assim, verdadeiros. Agora, é evidente que todos nós já falhamos. Não há aqui nenhum santo que possa dizer assim, eu nunca falhei nisso, eu sempre falei a verdade. Aleluia, já estás a mentir. Nós ou não falamos, ou ocultamos, ou... A única coisa que nós temos de ter sabedoria, às vezes, é não dizer tudo, se não nos perguntam, não se ponha você a falar, não diga nada, cala a boca. A Bíblia até diz que o tolo, quando se cala, vira sábio.
Então às vezes é preferível não falar do que a gente falar e depois compromete-se e diz coisas acima do que devia. E agora temos que fazer. Agora não faço, vou inventar uma desculpa. Pronto, lá está. São essas pequenas coisinhas que estragam a vinha. É isso que estraga a vinha, muitas vezes, a vida da pessoa. Porque você pensa que ninguém está a ver. Mas há o justo dos justos que vê tudo. E ele vê e julga. Porque nós pensamos assim, Deus já julgou o diabo, Deus vai ter o julgamento final. Não, é que as pessoas ainda não entenderam que ao longo da história toda humana, Deus vai fazendo julgamentos. E ao longo da tua vida, Deus também faz julgamentos. Porque às vezes a tua vida entra por caminhos que tu não gostas. E às vezes pensas que é o diabo, mas é Deus que está a julgar a tua vida. Está a pôr a mão dele em cima de ti e diz assim, espera lá que estás aí a andar depressa. Mas espera aí que agora aqui quem manda sou eu. É Deus que, se nós dissemos assim, Senhor, entra na minha vida, passa a ser o Senhor, então Ele passa a ser o Senhor da tua vida. E muitas vezes Ele tem que fazer julgamentozinhos. Tem que chegar lá e dizer, espera aí, calma aí, alto e para o baile. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E por isso é que eu estava a dizer, e pus este videozinho lá na nossa página, dizer assim, a lição de hoje não é agradável, mas ela é a verdade. Porquê? Porque Deus julga. Ele julga. Ele é justiça. Aliás, Ele está sentado em cima de uma base que se chama justiça e julgamento. E Ele julga. Ele julga até as palavras que saem da tua boca. Nós temos muitas vezes esta coisa de quebrar o poder das palavras, não é? Então, alguém falou coisas para mim, eu quebro o poder dessas palavras no nome de Jesus. Nós gostamos muito de quebrar o poder das palavras do que os outros falam, mas esquecemos das nossas que falamos. Nós ficamos chateados quando os outros falam. Então, e tu? Como é que tu falas de ti mesmo? Isto está muito mal. Isto cada vez está pior. Estou tão doentinho. Eu não sei o que é que vai ser da minha vida. Até e agora não quebras as palavras? Quando somos nós. Aleluia. Diga assim à pessoa, a pessoa que precisava de ouvir isto não está aqui hoje. Mas a gente está a gravar e ela depois ouve. Glória a Deus. Agora, estou quase a terminar. Agora vamos ver o casal que pecou. O primeiro casal que pecou. Vamos ver quem é. Vamos abrir as Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Oh glória. O Senhor tenha misericórdia de nós. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Nós não vamos ler tudo, mas eu quero encorajar, quando vocês puderem um dia, leiam o Gênesis. Os primeiros 3 capítulos falam tanto, mas tanto. Às vezes a gente pensa que em 3 capítulos não está nada, mas está tanta coisa fantástica. Mas vamos lá. Gênesis 2, versículo 16 diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos para capítulo 3, versículo 5. E agora veja como é que o diabo, através da serpente, por isso é que lá em Apocalipse vimos a antiga serpente foi lançada por terra. Porquê? Está-se a referir a quem é a antiga serpente. Esta, no fundo, era mesmo uma serpente que o diabo, porque é assim, o diabo é um espírito e ele precisa de entrar num corpo para poder falar. E pode ser corpo animal ou corpo humano. É por isso que lá aquela história em Mateus, os porcos caíram num abismo. E o que é que aconteceu? Diz aqui esse versículo 5. Olha, a serpente ou o diabo falou assim para a mulher. Olha aqui, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Olha lá agora o veneno. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aquilo que o diabo queria ser Deus, agora estava-se a usar do homem para cometer o mesmo
pecado, o mesmo erro. Sereis como Deus. E sabe que até aos dias de hoje que é isso que o homem está a tentar ser. O homem sem Deus quer ser Deus. Você sabia que agora aquilo que mais dinheiro vai dar agora no mundo é a engenharia genética? Porque hoje já é possível, já estão a fazer testes, e eles conseguem criar órgãos. Eles conseguem criar e eles querem criar seres humanos. Eles querem criar sem haver sexo, eles querem criar seres humanos. E agora saiu há pouco tempo de cientistas que vão fazer um teste, que vão pegar em vários cadáveres que faleceram recentemente e estão a fazer testes para os ressuscitar. O que é que eles querem fazer? O papel de Deus, eles querem ser Deus. O homem quer ser Deus. Só que a boa notícia é que não se preocupem, porque não vai ser possível, porque vai chegar o dia que vai acontecer o mesmo, porque já o homem antigamente, em Gênesis, dá lá um relato, que eles queriam isso, eles queriam fazer uma torre, e Deus o que é que fez? Baralhou a língua toda e eles não conseguiram fazer o seu intento. E Deus até diz assim, agora não há nada que os impeça de fazer o que eles intentam fazer. E Deus teve que intervir. Se Deus não intervir e não acabar este mundo mais cedo, quero-vos dizer que é possível o homem conseguir ser Deus. Porque ele teve acesso ao bem e ao mal. Nós temos acesso a tudo. Só que Deus não permite isso, porque Deus só há um, é Ele. Ele não dá a sua glória a ninguém. Aleluia. Ele não dá a sua glória a ninguém. E este é que é o pecado, é o crime que o homem pecou. E agora veja o seguinte, o que é que aconteceu aqui? Deus teve que julgar, porque eles desobedeceram. E agora vamos ver o julgamento de Deus sobre o homem. Gênesis 3, versículo 9. Do versículo 9 até o versículo 14. Diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, olha aqui, isto é um tribunal, onde é que estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Parece o pai a falar para o filho, não é? Andaste a pôr a mão na ficha? Então disse a Adão, lá a defesa de Adão, não é? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, olha, comi. A gente sempre gosta de pôr a culpa no outro, não é? Quando a gente falha. Então, menina Salomé, o que é que fizeste assim? Foi o Benjamim. O Benjamim, coitado, não tinha mais ninguém. tinha que acusar a mais velha, a Raquel. E agora o versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que tu fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E é engraçado que agora Deus não foi falar com a serpente para lhe perguntar nada. Deus decretou logo, porque Deus percebeu, claro, desde o início que Deus percebeu. Ele só estava a querer ver o que é que o homem e a mulher diziam. Isto é um julgamento, ele está a julgar as pessoas. Quando você vai a tribunal, o juiz diz, então conte lá o que é que aconteceu. E você tem que dizer. Então no versículo 14, o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo.
No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou a Adão o seu nome a sua mulher Eva, porquanto ela era mãe dos viventes. E agora veja o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Eles tinham uns aventais de folhas de figueira, e Deus fez uma túnica de pele para eles. E agora eu pergunto, quem é o juiz que manda alguém para uma prisão ou que condena alguém e depois dá-lhe um vestido todo bonito, melhor que aquele que ele tinha vestido? Quem é? Aqui nós vemos que apesar de Deus ter que julgá-los e ter que sentenciá-los, Deus os amava e não os abandonou. E é isto que é bonito, irmãos. Porque o Adão e Eva, ele vestiu, eles quando viram que pecaram, estavam nus, eles fizeram aqui, olha aqui o versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais com folhas de figueira. E então eles foram ao julgamento, ao tribunal, vestidos com folhas de figueira, com a solução humana. E Deus vem, depois de os julgar, Deus mostra-lhe o seu amor por ele. Porque Deus, se não quisesse amar-nos e se quisesse desistir de nós, Deus não fazia mais nada. Deixava estar como estava. Tinha condenado para sempre o homem, assim como fez com o diabo. Mas ele deu a eles e mostrou a eles assim, olha, tive que julgar-vos, mas contem comigo. Contem comigo, está aqui um vestido novo. E foram vestidos com peles de animais. Glória a Deus, irmãos. E às vezes eu fico admirado porque muitas pessoas pensam que o amor de Deus foi só do Calvário para cá. Mas Deus nos amou primeiro desde a fundação dos tempos. Desde sempre que Ele nos ama. Desde sempre que a sua graça, Deus deseja que o homem seja agraciado por Deus. Porque se não fosse a nossa mania de querermos ser Deus, nós podíamos ser tão felizes, irmãos. Nós podíamos viver como Deus desejou no paraíso. Isto era um paraíso. Este mundo é tão bonito, irmãos. Quem já teve a oportunidade de viajar e visitar locais, isto é de uma beleza absolutamente incrível. Nós todos podíamos nos dar todos bem. O ser humano podia viver bem. Não tínhamos falta de nada. Porque este mundo tem capacidade para produzir. Só não produz porque a terra, entretanto, ficou amaldiçoada. E aqui há um julgamento primário para o homem todo. E só para terminar, resumindo, é o seguinte. Deus decreta uma sentença para Adão e Eva, para toda a descendência do homem, a partir daqui para a frente. E qual foi? Primeiro, expulsão do Éden. Segundo, a mulher passa a ter dor ao ter filhos. Segundo, a mulher passa a ser dominada pelo marido, porque até então era cooperadora do marido. Mas o marido passa a ter domínio sobre ela. E o desejo do marido sobre a mulher é como ele quer e não como a mulher quer. Foi o que Deus decretou. Por isso é que hoje, até os dias de hoje, nós sabemos no mundo inteiro, e há pouco tempo veio uma notícia de uma rapariga que fugiu da Arábia Saudita, porque lá as mulheres não têm valor nenhum. Não têm valor nenhum. Faz parte do que é desta maldição que está sobre a terra. A terra fica amaldiçoada, passa a ser difícil viver nesta terra. E Deus limita ao homem o tempo de vida. Por isso é que este corpo, tem que voltar ao pó. E este decreto, este julgamento primário, é para toda a humanidade. E agora? Agora, a boa notícia é que Deus nos dá uma chance. Dá uma chance a todo o homem. Desde aquele tempo, desde o primeiro minuto que eles falharam, Deus mostrou que há uma hipótese. Quando Deus lhe dá aquele vestido de pele, mostra o amor dele por eles. E há uma hipótese, e é o arrependimento, que é a pessoa voltar-se para Deus. Se nós nos voltarmos para Deus, Deus vai recomeçar tudo, que era o desejo dele do início. Por isso é que Ele vai criar novo céu e nova terra.
Por isso é que ele vai também redimir o próprio céu e a terra. Esta terra está amaldiçoada. Esta terra caminha para o fim. Aquilo que estão a fazer o ambiente está a caminhar para o fim. E isto está-se a destruir completamente. Por causa deste decreto de Deus. Mas Deus promete, já vamos ver, uma terra nova, um céu novo. E vai viver aqueles que de facto confiam em Deus e voltam-se para Deus. Aqueles que se voltarem para Deus irão viver eternamente com Deus. E isso foi desde o primeiro minuto da queda do homem. Deus deu esta oportunidade. E o autor do livro de Hebreus mostra isso. Veja aí, Hebreus 12. E vamos terminar agora com Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 24. E diz assim, ele está a falar, está a explicar tudo o que tinha acontecido, o que é que Jesus veio fazer, e depois Jesus diz assim, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão que fala melhor do que o de Abel. Está a ver? Ele está a mencionar Abel, desde o início, que Deus sempre quis redimir e ajudar o homem. Versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se não nos desviarmos daquele que é dos céus. Se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, agora digam todos comigo, ainda uma vez comoverei. Ele está a dizer, mais uma vez eu vou ajudar este pessoal. Vou dar uma chance. Mais uma vez. Não só a terra, senão também o céu. Aleluia. Mais uma vez eu vou ajudar este pessoal. E agora sim, Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo de 1 a 11. Esqueci-me deste. Este aqui é muito importante, temos de terminar com este. Apocalipse 21, do versículo 1 a 11. E agora já depois do final de tudo, já do diabo ter sido preso para sempre, já tudo ter passado, eis esta promessa para nós todos, meus amados, glória a Deus. Olha aqui assim, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu só fico com pena de não haver mar. Mas pronto. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eu que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega. Jesus esteve no início e está no fim, glória a Deus. O princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Quanto aos tímidos, e aos descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe,
como o cristal resplandecente. E todos digam comigo, amém. Glória a Deus, amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer, Senhor, pela tua palavra. Senhor, eu oro neste dia para que tu nos dês graça para entendermos estas verdades, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, e acima de tudo, que a nossa fé esteja posta neste futuro, Senhor, que vem aí, que é eterno. Tu fostes e estás a preparar um novo céu e uma nova terra. Redimiste a criação, redimiste o homem, e todo aquele que em ti crê, Senhor, será salvo e viverá contigo para sempre, Senhor, nessa nova Santa Jerusalém que do céu estás a preparar e que descerá. Glória a Deus, Senhor. O teu plano se vai cumprir. Aquilo que tu desejaste para o homem desde o início vai se cumprir. E desta vez não teremos tentador mais algum, porque ele ficará amarrado para sempre. O diabo, os seus demónios, o falso profeta, todo aquele que ama e pratica a mentira, todo aquele que é devasso, todo aquele que te rejeita a ti, Senhor, infelizmente, porque eles rejeitam a ti e não querem nada contigo, perecerão para sempre. Mas nós, porque cremos, viveremos contigo para sempre, todos os dias. Glória a Deus, Senhor. Não há palavras para te agradecer. Te damos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus, amém. Vamos dar a Jesus uma salva de palmas, glória a Deus. Para a semana eu vou falar uma coisa muito importante, que é o seguinte. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho, eles podem ser salvos? Há pessoas que provavelmente nunca ouviram falar do Evangelho. Será que Deus consegue salvá-las? Vamos ver pela palavra de Deus como é que Deus vai salvá-las. Porque está lá escrito. Mas, vamos ver para a semana quem são os anjos e os ímpios que nós, os crentes, iremos julgar também. Porque nós vamos julgar os anjos caídos. Nós vamos julgar o mundo. Sabia disso? É verdade. Para a semana vamos ver isso também. E a semana que vem a lição é muito importante para nós entendermos todo este contexto. E depois, na última lição, portanto, isto